A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e nós aqui estamos para mais uma oração diária com vocês nesse dia 23 de dezembro de 2020. O ano está chegando ao seu final, meus amados, mas nós aqui estamos reunidos para juntos buscarmos ao Senhor. Oramos então ao Senhor no dia de hoje. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos mais uma vez, ó Deus, por esse privilégio que nós temos de mais um dia podermos nos apresentarmos ao Senhor em oração, nos humilhando perante as tuas mãos poderosas, as tuas mãos gloriosas, Senhor. E em primeiro lugar eu quero pedir perdão dos meus pecados. Queremos nos humilhar perante as potentes mãos do Senhor. O Senhor que é bom, o Senhor que é santo, o Senhor que é um Deus piedoso, misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que se compraz do sofrimento dos teus. Santíssimo Deus, ao entrarmos na tua presença em oração, nós temos consciência plena que entramos porque um dia este caminho foi aberto na cruz do Calvário. Este caminho foi aberto pelo nosso Salvador, este caminho foi aberto pelo nosso Redentor, este caminho foi aberto quando Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se doou na cruz do Calvário em favor de todos os homens, de toda a humanidade. Santíssimo Deus, então eu quero glorificar o Teu nome. Eu quero dar glória ao Teu nome pelas lutas, sim, pelas provas também, pelas grandes tribulações, pelas grandes provações, porque nós sabemos que não existe, Senhor, motivo, papai, de alcançarmos, não tem como alcançarmos vitória, se esta vitória não vir do Senhor. Oh Deus tremendo, nós te louvamos, papai, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus que socorre, que está sempre próximo, que é longânimo, que é bondoso, que perdoa pecados, que sustenta o pecador, que sustenta os caídos, meu Santíssimo. Ó Deus Santo, Sua palavra é viva, Sua palavra é santa, Sua palavra é digna de aceitação. E mais uma vez, na oração diária, eu quero juntamente com os irmãos internautas do canal Uma Visão Além, reconhecer a Tua compaixão, reconhecer a proteção que há em Cristo, reconhecer, meu Deus, se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se na nossa tenda, a nossa casa, a enfermidade não entrou, o desemprego não entrou, é porque o Senhor foi o nosso escudo, a nossa fortaleza. Reconhecer também que mesmo que a enfermidade entrou, não ceifou vidas, é porque o Senhor foi o nosso protetor. Santíssimo Deus e Pai, vivemos num mundo em que não há segurança, em que não há certeza do amanhã. Vivemos num mundo em que não há paz, meu Deus, porque este mundo, a Bíblia diz que quem domina o mundo jaz do maligno. Quando nós falamos mundo, Santíssimo, nós não estamos nos referindo à natureza criada, os rios, as praias, as matas, as montanhas, as florestas, as campinas, as pradarias do Canadá, os campos, meu Deus, australianos, não, os oceanos. Nós estamos se referindo ao sistema político e de pessoas. Deus vivo, Deus santo, nós te louvamos por ter trazido ao nosso conhecimento a luz do Evangelho, a palavra da salvação, a palavra realmente de cura, de bênção, que somente o Senhor tem para dar.
Santíssimo, vivifica a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Vivifica, meu Deus, a fé deste ouvinte, desta pessoa que nos assiste, que nos ouve através do canal Uma Visão Além. Deus poderoso, tem pessoas que estão passando por diversas situações de dificuldades, meu Deus, como o desemprego, a enfermidade, uma guerra espiritual, de alguém que partiu, de alguém que está acamado, de alguém que se encontra aprisionado em um presídio, de uma mãe que chora porque seu filho está dominado pelas drogas, de uma mãezinha que continua chorando porque sua filha está dominada na prostituição, na criminalidade. Mas nós sabemos que Tu é aquele que enxuga lágrimas, que cura enfermidades, que sela, que faz maravilhas. Senhor, nós Te louvamos, sim, nós Te exaltamos. Quantos atentaram contra as suas vidas em meio a esta pandemia? Quantas pessoas que estão enfermas, desesperadas, meu Deus, desesperançadas, meu Deus, sem ter uma saída, sendo que a saída é o Senhor. Tu és a porta, Tu és a solução é Cristo, a vitória do problema é Cristo, a cura de uma enfermidade é Cristo, andar com Cristo é ganho. Oh meu Deus, às vezes nós queremos a cura de uma enfermidade, a restauração de um lar, a salvação de um filho ou de uma filha. Às vezes nós queremos tantas coisas do campo terreno, meu Deus, quando na verdade, Papai, quando na verdade, Espírito Santo, tudo que nós precisamos é o nosso nome escrito no livro da vida, é o nosso nome conclamado no livro da vida, para irmos morar no céu. É a vida eterna, é morar na glória. Nos acorda, meu Pai, nos desperta, Jesus, deste mundo de horrores, deste mundo de enganos, de ilusões, de seduções. Tirai de nós o materialismo, Senhor. Tira do nosso ser a carnalidade, nos pensamentos profanos, esse desejo terreno de riqueza, de coisas supérfluas, meu Senhor. Que a nossa mente esteja focada somente, única e exclusivamente, em morar um dia na cidade santa, em ser um morador do céu. Desperta-nos, ó Deus, para uma realidade que é vívida, que é sincera. Quantos não querem encarar a realidade do pós-morte? Quantos pensam na reencarnação como uma realidade? Quantos, meu Deus, pensam que morreu, acabou, quando na verdade a Bíblia diz que a decisão da eternidade onde o homem irá passar é nesta vida. Senhor, eu falo agora com internautas que nos ouvem através da oração diária. Eu oro com aquela pessoa, sim, eu creio, que está passando por uma grande provação, por uma grande tribulação, mas que a fé dela, a fé dele está focada em Cristo, para vencer as barreiras, as muralhas, meu Pai. Tira de nós a religiosidade, Jesus, o comodismo, Jesus, a inércia desta vida espiritual. Despertai-nos para um evangelho vívido, para um evangelho de atitudes, para um evangelho de fé, de verdadeira palavra. Senhor, quando nós adentramos para a Tua palavra, meu Pai, nós aprendemos tantas coisas que são praticadas de formas erradas dentro das instituições que se dizem igrejas. Ó Deus poderoso, que possamos entender que só Jesus leva ao céu, que possamos entender que o Senhor não quer o nosso dinheiro, o Senhor quer a nossa alma, que nós possamos entender que esse barganhar de bênçãos materiais dentro da Tua casa é engano, que nós devemos barganhar a fé na salvação, a vida com Cristo, aleluia.
Abençoai os enfermos, curai os enfermos que oram conosco, independe a sua enfermidade, e pela fé e pela vontade soberana do Senhor Jesus, esta pessoa receba a cura. Eu apresento, meu Deus, o desempregado, pela fé que ele tem no nome de Jesus e pela vontade divina, ele possa receber uma porta de emprego. Eu quero lhe apresentar, grande Deus, aqueles que estão, meu Deus, sabe, jogados nas sarjetas, vivendo nas vielas, nos guetos, vivendo nas ruas. Oh, meu Pai, tenha de compaixão destas vidas. Apresentar também os que estão, meu Deus, deprimidos, oprimidos por demônios, que eles possam ser libertos através da ação do nome glorioso de Jesus e de sua palavra. Apresento, meu Deus, os casais, os filhos, os esposos, as esposas, os enfermos, oh meu Pai, os presidiários, são apresentados nesta oração diária, para que haja o mover de Deus e o trabalhar de Deus. Oh Jesus, Santíssimo Deus, pessoas como o irmão Marcelo, ali de Vila Sônia, como o irmão Genival também, de Vila Sônia, na Baixada Santista. São vidas que estão lutando e que precisam de milagres. O Marcos, o Benjamin, oh meu Deus, a irmã Ruth, a irmã Mônica, o irmão Ever, a Lidiane, a Daiane, Senhor. Te apresento tantos outros irmãos, o César, o José, o Marcelo, o Marcos, meu Deus, os irmãos da Baixada Santista, os irmãos da capital paulista, do interior de São Paulo, de todos os estados brasileiros. Aonde houver uma pessoa orando comigo, que a oração desta pessoa chegue diante de ti, ó Deus, e que venha a resposta para a oração deste que chora, deste que ora ao meu lado agora, aqui no canal Uma Visão Além. O Ricardo, Senhor, oh Deus tremendo, são tantas vidas. O pastor Rodrigo, o pastor, meu Deus, o nosso irmão pastor Pedro, pastor Paulo, pastor Lorival de Almeida, e tantos homens de Deus que precisam ser alcançados. Ó Deus, eu apresento todos os que nos ouvem, para que possam ser alcançados por tua palavra, por tua verdade. Entra nessa casa trazendo a cura, entra neste lar trazendo a paz, a libertação, a liberdade em Cristo. É o que nós te pedimos na oração diária, em o nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Eu quero com vocês falar hoje sobre o que significam os 3 tipos de morte. Vamos falar de algo, irmãos, que até para muitas pessoas é um tabu, é assustador falarmos sobre a morte. Quais são os 3 tipos de morte que existem e o que elas significam, né? Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 3 do livro de Gênesis, Gênesis 3, e o verso 19, para nós falarmos um pouco sobre os tipos de morte. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Era Deus falando com Adão e com Eva sobre a morte física. Amados, a maioria das pessoas, quando pensa na morte, pensa naquele momento em que a pessoa para de respirar, fica inanimada e é enterrada após um velório, né? Enterrada às vezes no chão, às vezes é enterrada em gavetas, ou até mesmo cremadas, né? Dependendo da família. Esse é um dos tipos de morte, mas é importante, irmãos, que conheçamos todos os 3 tipos relatados na Bíblia, para que tenhamos uma compreensão mais completa sobre a morte. Então, primeiro eu quero falar sobre a morte física.
onde todos nós estamos sujeitos a passar. A morte física, o que é a morte física? Esse é o tipo de morte mais conhecido, é aquele que você vai no velório, é aquele que tem um velório, tem um caixão, tem uma pessoa, um ente querido ali dentro, depois de um tempo do velório, né? Aquela tampa do caixão é fechada e é levada ao sepultamento. Aquela pessoa deixou de viver fisicamente, né? E aí após 4 dias começa um período de putrificação se aquela pessoa foi enterrada. Se porventura aquela pessoa ela não foi enterrada, mas ela foi cremada, questão de 1 hora, né? Aquela pessoa já está somente cinzas. Então quando isso acontece, o nosso corpo fica inanimado e apodrece, até ficar só o esqueleto, né, dos que não são cremados. A Bíblia nos diz, amados, que esse tipo de morte foi consequência, infelizmente, né, do pecado lá no Jardim do Éden. Por isso que nós lemos no capítulo 3, o verso 19 do livro de Gênesis: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Assim, todos os descendentes de Adão e Eva passam pela morte física, o que inclui, meus amados, cada um de nós. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Eu estou falando da morte física, que é dolorido, quando é o pai, quando é uma mãe, quando uma mãe perde um filho. Realmente é doído essa separação, que nós chamamos de morte física. Mas é só a morte física que existe, irmão? Não, meus amados. Quem dera fosse a morte física e morreu, acabou, né? Mas na verdade não é só a morte física, é por isso que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então eu quero falar agora da segunda morte, a morte espiritual. E aqui nós vamos focar algo que é importante. Esse tipo de morte, irmãos, é experimentada em vida. Você vive fisicamente, mas espiritualmente está morto. Mas como assim? Né? Você pode perguntar, como assim, irmão Freire? Eu explico para você. Isso acontece porque essa morte significa, meus amados, a separação espiritual de Deus. Sim, sim, a Bíblia considera a pessoa sem Deus morta espiritualmente. Essa morte espiritual, meus amados, ela se dá por causa do pecado que reina em nossa vida. E sem Cristo, presta atenção, sem Cristo Jesus, todos estão nessa condição de morte espiritual. Porque Ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é um texto que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 1. Como vemos no verso bíblico, todos estávamos mortos, amados, mas mortos espiritualmente, como diz aqui o versículo, em nossos delitos e pecados. Simplificando, separados de Deus pelo pecado. Porém, essa condição de morte, ela pode ser mudada pela graça de Deus. Mas como assim, pastor Freire? Mediante a fé em Cristo, que é a nossa salvação. Veja o que diz o versículo 8 do capítulo 2 de Éfeso: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sem receber a graça pela fé, todos estão mortos espiritualmente diante de Deus. Mas quando nós recebemos a graça pela fé, quando você reconhece Jesus como Senhor, reconhece Jesus como Salvador, aí a coisa muda. Que maravilha! Aí você é vivificado em Cristo Jesus. Você já não é mais um morto espiritualmente falando. Você passa a ser uma pessoa viva que tem comunhão com Deus. Por exemplo, nós estamos falando aqui num canal de oração diária. Tem estudos teológicos, mas hoje é uma oração diária. Agora a palavra. Só pode falar com Deus em oração, ser ouvido por Deus, ser respondido por Deus, quem vive está espiritualmente.
Amém? Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós e é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Tá? 3. Qual é o terceiro tipo de morte? Essa, irmãos, é aquela morte que vai ser irreversível. A primeira morte, que é a morte física, todos nós passaremos, a não ser se você for arrebatado, Jesus vir buscar a igreja, estivermos vivos, e aí nós vamos ser trasladados, teremos os nossos corpos transformados no corpo de glória e subiremos para o céu. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 e diante, você pode encontrar tudo isso, né? Que lá vai falar, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Você nunca mais vai ser um mortal, você vai ser eterno e um corpo glorificado. Só que eu quero falar agora da morte escatológica, ou a morte final. Essa morte não é para o salvo, para aquela pessoa que aceitou Jesus, que guardou a palavra, que foi obediente, que perseverou até o fim. Esses terão vida eterna ao lado do Todo-Poderoso. Mas vamos falar de algo chamado morte escatológica ou morte final, que não é para aquele que serve a Cristo, não é para aquele que é fiel, é para aquele que brincou, que não quis o Todo-Poderoso como seu Senhor. Então essa é a morte mais terrível e é decorrente da morte espiritual. Ela também significa uma separação espiritual de Deus, amados. Mas dessa vez, uma separação eterna, sem volta. Não tem solução para isso, tá? Os que passarem por essa morte, que também é chamada de segunda morte, terão como destino final o local de tormentos eternos, comumente chamado pela Bíblia de inferno e lago de fogo. Vou ler aqui Apocalipse 20, verso 14, para você entender. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14. Os que passarão por essa morte, meus amados, serão todos os não salvos. Não somos nós. Os não salvos condenados pela justa justiça de Deus no último dia. Então, por isso que nós somos sábios, já aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou pela fé mediante a graça, pela graça mediante a fé. Estamos vivos, esperando a vinda de Jesus para nos buscar. Mas veja o capítulo 25, verso 41 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno, né, a morte eterna, ela é preparada para o diabo e os anjos que se rebelaram. Não é para você que me ouve. Então você que está me ouvindo agora ou me assistindo aqui no canal Uma Visão Além, você que está afastado dos caminhos do papai, então você vai reconciliar com o papai hoje. Você vai voltar para Jesus hoje para voltar a viver espiritualmente. Você vai deixar de ser um morto espiritualmente, vai ser vivificado pela graça mediante a fé em Cristo. E você que não aceitou Jesus ainda, mas já ouviu a palavra como está ouvindo agora, você tem que reconhecer. Então aceite Jesus como teu Senhor e Salvador, para que você passe do estágio de morte, de um morto espiritual, para um vivo espiritual, mediante a graça pela fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, irmãos, eu confesso que o tema é bastante pesado, eu sei que é pesado. Por isso quero deixar, irmãos, uma palavra de esperança, que nos mostra que se nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo, pela graça de Deus, tá? Mediante a fé, nós somos justificados e não sofreremos a morte final. Pelo contrário, amados, gozaremos a vida eterna ao lado de Deus. João capítulo 11, verso 5, diz assim, meus amados: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crer em mim, ainda que morra, morte física, viverá. Tá vendo? Que maravilha. Mas mais conhecimento da Bíblia ou menos tempo, né? E menos tempo. Querido, eu não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a palavra. Eu já sofri muito assim, mas eu não me dei por vencido, não me deixei ser derrotado pelos inimigos. E você como anda? Aí eu quero perguntar, e você? Como é que você anda com a leitura bíblica? Seu entendimento? Então, tente ler um pouco mais, compreender um pouco mais, se esforçar um pouco mais, ore um pouco mais, busque a Deus um pouco mais, para ter uma comunhão plena com o Todo-Poderoso. Vamos então recapitular aqui o nosso estudo de hoje. 3 tipos de morte. A morte física, que é aquela morte que somos sepultados, todos nós passaremos, a não ser que Jesus venha buscar a igreja, e aí quem for arrebatado não vai passar pela morte física. Do contrário, todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Claro, tem exceções, tem aqueles que morrem, são abortados, aqueles que morrem com aninho, com menos idades, mas a morte física todos nós passaremos por ela. A morte espiritual é o nosso estágio sem Deus. Por isso que só mesmo, né, tá lá em Efésios 2:1, e ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só Jesus pode dar vida espiritualmente, porque senão você está morto espiritualmente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Mas nós já somos vivificados pela palavra, porque aceitamos. E a terceira morte é a morte cruel, é a morte escatológica, ou a morte final, ou como nós chamamos, a segunda morte, a morte eterna. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o lago de fogo, Apocalipse 20, verso 14. Os que passarão por essa morte, eu vou recapitular, serão todos os não salvos, condenados pela justa justiça de Deus no último dia. Você não quer Jesus? Você quer viver na prostituição? Você quer viver nas práticas do satanismo, da idolatria, da rebelião? Você não quer nem ouvir falar de quem é Deus, de quem é Jesus? Se morrer nessa condição fisicamente, morre 2 vezes, fisicamente e espiritualmente, eternamente. Para nós fecharmos o estudo de hoje, eu quero dizer para você o seguinte: a decisão da vida eterna, aonde você vai passar a vida eterna, é aqui, nesta vida. Se eu vou morar eternamente ao lado de Jesus, então eu decido aqui seguir Jesus Cristo, aceitar Jesus. Eu vou ser um membro, eu tenho que ficar batendo carteirinha numa igreja. Aceitar Jesus não é ficar agarrado numa igreja, é fazer a vontade dele, é fazer dele o seu Senhor. Não, eu quero curtir minha vida, eu quero viver minha vida na prostituição, na idolatria, eu quero cultuar Satanás, eu quero ser um idólatra, Deus sou eu mesmo. Amém, é uma escolha sua. Só que morte eterna, separação eterna, definitivamente, lago de fogo e enxofre. Mas nós somos sábios, aceitamos a vida eterna e vamos viver ao lado do Cordeiro, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Amados, todos fiquem na paz do Senhor Jesus, mas você que está desviado, afastado, você vai voltar para Jesus agora. Volte à oração, ore conosco e se reconcilie. Você que não aceitou Jesus ainda, vai aceitar agora, entregar a sua vida a Jesus. Fala comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e a partir de agora, o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor, e é quem rege a minha vida. Você que está afastado, fala: Senhor, como filho pródigo, estou eu aqui de volta, me aceites como teu filho, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.